projeções ortogonais. Essa é uma questão tarimbada, daquelas que sempre tem na prova do Enem, né? Você sabe o que quer dizer fazer a projeção ortogonal de um ponto, de uma reta, de um segmento, de uma figura, enfim. O que é fazer? Vamos começar matematicamente, definição precisa. O que seria a projeção ortogonal desse ponto na reta R? O que seria achar a projeção? Para fazer a projeção é tipo a sombra. A sombra, como se eu imaginasse os raios incidindo verticalmente na figura, tá? Se os raios estiverem assim, verticalmente, incidindo verticalmente na figura, a sombra seria a projeção ortogonal. Matematicamente, para ter a projeção ortogonal, eu teria que pegar esse ponto e por esse ponto fazer uma reta que fosse perpendicular à reta R, uma reta que forma 90 graus, tá? Aqui teria que ter um ângulo D, traço uma reta passando pelo ponto e faz essa reta ser perpendicular à reta R. O ponto em que essa reta encontrou a reta R, esse ponto, ó, é a projeção do ponto P na reta R. Tá? Aqui estaria o ponto P'. Então vamos ler, ó. Projeção de um ponto sobre uma reta é um ponto P', obtido na intersecção da reta R com uma reta perpendicular a ela, passando pelo ponto P. Eu fiz uma reta perpendicular à reta R, passando pelo ponto P. A intersecção dessa reta com a reta R vai ser a projeção daquele ponto em cima da reta. E como é que eu acho a projeção de um segmento em cima de uma reta? Bom, para achar a projeção de um segmento, na verdade eu teria que projetar todos os pontos do segmento, mas basta vocês projetarem os extremos. Por exemplo, pego aqui, faço uma perpendicular passando pelo ponto A, faço uma perpendicular, e aí eu vou ter a projeção do ponto A, que seria o ponto A'. Faço uma perpendicular passando pelo ponto B, e aí eu vou ter a projeção do ponto B. E esse segmentozinho seria a sombra ou a projeção do segmento AB. Então, vendo que nessa situação, o tamanho da sombra é menor do que o tamanho do segmento, porque o segmento não estava paralelo ao chão, né? Pode acontecer de a projeção de um segmento dar um ponto, tá aí um exemplo, ó. O segmento AB, quando eu vou ver a projeção do ponto A, eu vou traçar uma reta perpendicular passando pelo ponto A. A projeção do ponto A, o ponto A', seria esse ponto vermelho aqui. E a projeção do ponto B faz uma reta, a intersecção dessa reta com a reta R vai ser o ponto B'. Bom, deu igual, ó. Todos os pontos aqui, a projeção de todos os pontos desse segmento vão ser exatamente esse pontinho que está ali, né? Então, a projeção de um segmento pode ser menor que o segmento, pode ser um ponto, pode acontecer também de um dos pontos já estar na reta, ó. O ponto B já estava na reta. Bom, então a projeção do ponto B é ele mesmo. E a projeção do ponto A, aí eu traço uma perpendicular, estaria aqui assim o ponto A', né? Esse seria o ponto A', deixa eu só apagar aqui. E a projeção do segmento, a sombra do segmento seria isso aqui. Essa é a projeção do segmento AB. E no último exemplo, a projeção do segmento vai ter o mesmo tamanho, ó, porque ele é paralelo à reta onde eu estou projetando. Então daí, o segmento, a projeção do meu segmento é exatamente, né? Seria isso aqui, a projeção do segmento. É exatamente igual ao segmento, né? Bom, vamos ampliar nosso conhecimento. Vamos mais para o espaço agora, né? Já vimos a projeção de um ponto numa reta. O que é a projeção de um ponto num plano? É muito parecido. A gente tem que pegar uma reta que é perpendicular ao plano, né? Pelo ponto, a gente traça uma reta perpendicular ao plano
E onde essa reta furar o plano, o ponto que essa reta fura o plano, seria a projeção. Então o ponto P' seria a projeção do ponto P nesse plano alfa. Beleza? E a projeção de uma figura? A ideia é sempre de sombra. A gente teria que projetar todos os pontos da figura no plano e a sombra que a gente vai ver, né, seria a projeção. Então, às vezes, tem uma questão que vocês vão fazer lá em geometria espacial, que eu sempre digo que é uma questão que envolve bastante essa ideia de projeção, uma questão bem legal. Ela está no tema de cilindros, que tem um cilindro assim, e tem uma seção meridiana no cilindro, né, que é mais ou menos assim, e pergunta como é que seria a sombra desse objeto na parede e como é que seria a sombra no teto. Acho que era mais ou menos assim, era mais baixo, deixa eu fazer um pouquinho mais baixo só. Tem um cilindro e aí eu faço a seção meridiana do cilindro na questão, né? E eu pergunto para vocês vão lembrar daí no dia que forem fazer o exercício agora. Já estou fazendo até o que eu não deveria, né? Spoiler para vocês. Quando a gente vai projetar o cilindro, tá? Quando eu vou projetar o cilindro no teto, a projeção dessa figura no teto vai ser só um círculo. Eu vou enxergar só um círculo. Vai ser tipo, todos os pontos vão acabar, a sombra no teto seria só um círculo. E quando eu vou fazer a sombra na parede, a sombra do cilindro na parede acaba sendo um retângulo, que vem a ser a seção meridiana do cilindro. Então a sombra do cilindro no teto é um círculo, e na parede seria um retângulo, né? O retângulo máximo, que seria o maior corte que eu posso fazer assim, paralelo à parede. Esse retângulo é o que vocês vão enxergar como sombra, né, nessa questão. Mas, enfim, é uma ideia que a gente tem que treinar, tem que fazer exercício, tem que treinar a visão, mas sempre é legal olhar exemplos, né? Quanto mais questões vocês forem resolvendo desse tipo, mais segurança vocês vão ter, porque a ideia é sempre a mesma. Muda a historinha, mas é sempre a mesma ideia de projeção. Tá? Vamos adiante? Enem 2013. A gangorra é um brinquedo que consiste em uma tábua longa, estreita, equilibrada e fixada em seu ponto central, pivô. Nesse brinquedo, duas pessoas sentam-se nas extremidades e, alternadamente, impulsionam-se para cima, fazendo descer a extremidade oposta, realizando assim o movimento da gangorra. Né? Todo mundo que andou de gangorra já entendeu o que ele está explicando a gangorra aqui. Considere a gangorra representada na figura, em que os pontos A e B são equidistantes do pivô. O pivô seria tipo o centro, estaria a gangorra. E aí ele pergunta, a projeção ortogonal da trajetória dos pontos A e B sobre o plano do chão da gangorra, quando essa se encontra em movimento, e aí tinham várias opções, né? A primeira coisa que a maioria das pessoas fez foi, quando eu vi no ano, na época do Enem, o maior comentário foi, por que não é a letra C? Muita gente falou, por que não é a letra C? Porque na letra C, o que ele está desenhando ali na letra C, seria a trajetória do ponto A e do ponto B, não seria a projeção desses pontos no plano do chão, né? A pergunta é a projeção. Então observem comigo, vamos imaginar que a gangorra está se movendo, que ela foi até a posição, digamos assim, que ela ficou, aquele sonho que a gente tem de tentar se equilibrar assim, sabe? Quando o A chegou aqui, digamos, o A está aqui assim, e o B veio aqui assim, tá? Parou na horizontal, em equilíbrio, né? O que aconteceu com esse ponto A? Ele foi subindo, né? O cara que estava aqui foi subindo. E o cara que estava lá no ponto B, ele foi descendo. Né? Então, a trajetória do ponto A é essa trajetória aqui. A trajetória seria essa aqui. E claro que ele ainda vai depois para cima, né? Porque eles estão brincando, então vai ter uma hora que o A vai ficar lá em cima, tipo
tipo assim, e o B vai ter uma hora que ele vai chegar no chão, vai ficar lá embaixo, tipo assim, e a gangorra estaria aqui assim. Então, essa ideia, ó, da letra C, tá vendo? Essa ideia da letra C seria a trajetória do ponto A e a trajetória do ponto B, mas não seria a projeção ortogonal da trajetória sobre o plano do chão da gangorra. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esses pontinhos e ir projetando eles no plano do chão. Então imagina que está o plano do chão, ó, plano do chão da gangorra. Eu vou projetando esses pontos no plano do chão. Vou projetando. O ponto mais à esquerda, ó, quando o menino está subindo, digamos aqui assim, ó, a projeção dele está vindo para a esquerda, até que ele chega nessa posição. Quando ele for subir até a posição lá de cima, a projeção dele vai caminhar para a direita de novo, ó. Então a projeção dele vai estar sempre aqui assim, ó. Vai ser um segmentozinho, assim, que vai estar andando para a direita até que ele chega aqui. E quando ele vai desse ponto que está no meio até lá em cima, a projeção vai andar para a esquerda. Então ela faz assim. O movimento dela é assim. E lá no ponto B? Bom, aqui a projeção, começamos lá em cima, né? Ele começa lá em cima. Então lá em cima a projeção estaria aqui. À medida que o B vai descendo, porque no início, né? No início do movimento o B está descendo até a posição de equilíbrio, a projeção vai caminhando para cá. E aí depois, quando ele está aqui, nessa trajetória do B, no equilíbrio, até chegar lá embaixo, a projeção vai andando para a esquerda, né? Então a projeção vai fazer esse movimento aqui e vai ser um segmentozinho assim. Então aqui estaria a projeção do ponto A e aqui estaria a projeção do ponto B, e a resposta era a letra B. Então tinha que entender que nós não tínhamos que dizer qual era a trajetória do ponto, mas sim a projeção dele, né? No plano do chão. Vamos adiante, mais uma para a gente treinar a projeção. Vocês vão treinar em várias aí, é importante que a gente discuta sobre essas questões, porque essa é uma das coisas que a gente sabe que a gente vai enfrentar na prova do Enem, né? E mais de uma questão às vezes sobre isso. O acesso entre dois andares em uma casa é feito através de uma escada circular, escada caracol, representada na figura. Os 5 pontos A, B, C, D, E sobre o corrimão estão igualmente espaçados. Os pontos P, A e E estão em uma mesma reta. O P, o A e o E, P, o A e o E estão em uma mesma reta. Nessa escada, uma pessoa caminha deslizando a mão sobre o corrimão, do ponto A até o ponto D. Então, a trajetória da mão seria isso aqui, ó. Ela sai aqui do ponto A e ela vai andando até que ela chega no ponto D. Ela faz esse movimento de do A até o D. A figura que melhor representa a projeção ortogonal sobre o piso da casa, plano, do caminho percorrido pela mão dessa pessoa. Eu não sei, para mim ficou muito óbvio depois, ó, que é claro que tem gente que vai marcar a trajetória da mão, ao invés de marcar a projeção no plano do chão, tá? Eu vou passar, porque eu tenho as opções, eu tenho de novo o desenho no próximo slide. Então eu vou passar aqui para vocês olharem. Né? Então, sempre tem um aluno que vai marcar uma coisa que se parece mais com a trajetória do que com a projeção. Cuidado, gente, cuidado. Vocês já pararam para pensar que uma coisa que lembra essa escada de caracol, que é mais ou menos isso, que a pessoa está descendo ou subindo com a mão no corrimão da escada, é uma mola? Lembra aquelas molas que vocês brincavam assim, de ficar fazendo mola pra cá e pra lá? Até podia ter trazido uma do meu filho, não trouxe hoje. Se a gente pega uma mola e esmaga ela e projeta ela no chão, se eu pego a minha mola que é assim, e esmago ela e viro pra vocês verem de frente, o que vocês vão ver? Um círculo. Já se deram conta que se a gente projeta uma mola, se a gente esmaga a mola, vira um círculo? Quando eu olho de cima,
A escada em caracol, o corrimão também, ó, ele vai fazendo esse movimento que parece uma coisa assim que gira, ó, mas tá mudando a altura, tá mudando a altura, tá mudando a altura. Se eu pego essa coisa que gira e projeto no chão, é como se fosse um cilindro e eu vou ter lá a base de um círculo, né? Então, na verdade, esse movimento tem que ser se eu viesse até o ponto E, como ele diz que o ponto E está exatamente na mesma vertical, né? Se eu viesse exatamente até o ponto E, eu teria um círculo completo. Mas a pessoa está subindo, está subindo, está subindo, e ela para no ponto B. Ela para antes de ter um círculo completo, né? Para um pouco antes de chegar lá no ponto E, onde fecharia uma volta exatamente, porque a mão dela teria girado no fim os 360 graus se ela chegasse lá em cima do ponto E, que estaria na mesma reta. Mas ela não chegou, a projeção não vai ser uma volta inteira, vai ser quase uma volta inteira, então a resposta é a letra C. Não sei se eu consigo fazer para vocês, mas a ideia é tipo imaginar aqui na base, né? Tipo, se a gente pensasse na projeção, seria tipo um cilindro, né? Pensar mais ou menos como um cilindro. Todos os pontos, eles iam acabar caindo. Assim. Todos os pontos iam acabar caindo em um círculo. Então, quando ela sai do ponto P e vai até o ponto D, no fim, no plano do chão, ela andou quase um círculo inteiro. Tá? Então, a resposta era a letra C. Mas eu acho que a ideia da mola ajuda bastante a entender melhor esse exercício.